Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barras para a gente falar de um material extremamente sensacional que chegou agora nas bancas e que pode ser uma compra daquelas... Pode não, né? Pra mim é uma daquelas compras imperdíveis e vai ser difícil de não fazer essa coleção. A coleção é essa daqui, a Saga do Demolidor, material com as histórias clássicas da Anne Nocent. A autora, cara, que fez trocentos trabalhos fantásticos para Marvel e fez uma passagem enorme no material Demolidor. Aqui no Brasil a gente teve parcialmente publicado, principalmente em Super Aventuras Marvel. Essa fase aqui é totalmente lendária, um material realmente diferenciado e a Anne Nocent é uma autora diferenciada. Ela trabalhou como editora também na Marvel, ela fez muitos trabalhos de roteirista, ela é co-criadora de vários personagens como Mojo, Longshot, entre outros. Ela é altamente conceituada e essa fase aqui realmente é diferenciada. E diferenciada também porque ela é em parte inédita, quiçá totalmente inédita. Isso aí a gente vai ver com o passar do tempo, mas tem um debate interessante sobre isso, tá? Mas o que importa é o seguinte, a Saga do Demolidor, cara, que felicidade que a Panini tá enxergando que os materiais de banca mesmo, os novos, as HQs mensais, o material não é tão legal assim, convenhamos, poucos salvam, né? Seja Marvel ou DC, pouca coisa recente está salvando. E a gente vê uma proliferação de títulos nesse formato, de capa cartão com papel offset, resgatando materiais clássicos. Já teve o Quarto Mundo, a gente tem atualmente a saga do Batman e do Superman, e também a coleção da Liguinha, que está chegando no fim, junto com a coleção também dos Titãs, tá? Que são coleções muito bacanas. E a gente tem pela Marvel, além da coleção clássica, Marvel chegando agora também, Demolidor. Vamos torcer demais para que venham mais coleções dessas, porque esses materiais são muito bons. E a gente não quer ônibus de tudo, né? Não, cara, ônibus é ruim de ler, é muito caro, tem toda uma logística. Isso aqui é o filé, cara. E aí eu vou prestigiar. Gostaria de estar prestigiando todos, não tem como. Mas Demolidor, que tem um espaço diferenciado aqui, separadinho no meu coração, é um tipo de leitura que eu gosto demais. E essa fase aqui realmente é diferente. Então, eu vou tentar pegar esse volume e os outros seguintes. Mas a gente vai ver como é que vai seguindo a partir daqui, tá? Mas o que importa é capa cartão, papel offset. A gente tem aqui 144 páginas de quadrinho, trazendo as edições de Demolidor do número 236, pula para o 238 e vai até o 242. Então, papel offset colorido ao preço de R$ 36,90, que é o preço dessas publicações mesmo, tá? Aqui a gente tem material de qualidade, material diferenciado e que você deve pensar a respeito. Deve pensar a respeito. Por quê? Cara, aqui a gente tem uma fase totalmente diferente do personagem. O personagem, ele era um personagem de terceiro escalão da Marvel, né? Até que ele chegou um cara e assumiu ali o título chamado Frank Miller. Esse cara fez uma revolução total, né, na obra. Os materiais do Frank Miller são espetaculares. Você deve pegar esses materiais, tá? E a gente tem, além da coleção do Frank Miller com o Klaus Jensen, que era o arte finalista do Frank Miller desenhava e escrevia as histórias. Ele criou a Elektra, ele criou toda uma série de conceitos para o personagem, uma nova visão para o personagem, e elevou o Demolidor a um patamar totalmente diferenciado, tá? E aí, obviamente, teve a queda de Murdoch, teve Demolidor, esqueci agora completamente o nome do... Mas tivemos as grandes sagas do Demolidor acontecendo aqui e realmente estabelecendo um novo personagem, um novo parâmetro para o personagem a partir do Frank Miller. Saída do Frank Miller, entramos com a Anne Nocent assumindo o título. Ela é editora da Marvel, estava lá editando e roteirizando outros materiais, e ela assume o personagem sem muita pretensão. O que vai acontecer a partir de agora? E aconteceu um run completamente fantástico, dura acho que umas 40 edições. Ela ficou bastante tempo à frente do Demolidor. E ela fez um trabalho de continuidade em cima daquele personagem que é extremamente urbano. E ela consegue mostrar pra gente essa característica de Demolidor ser urbano mesmo. E também de histórias pesadas, realistas, depressivas, violentas, sujas, porque é o total reflexo do que era Estados Unidos e principalmente Nova York no período em que se passa a história. Esse material é de 1987, tá? A gente está falando ali
A gente teve o ano dourado dos quadrinhos, que foi o ano de 86, em que a gente teve Batman Cavaleiro das Trevas, tivemos o Watchmen e tudo mais. Uma nova forma de se contar histórias, uma nova forma de se enxergar os heróis no mundo dos quadrinhos, justamente de forma mais suja, mais cruel, mais visceral, mais realista. E ela pega esse gancho, a partir logo de janeiro ela começa a trabalhar com o personagem. Logo em 87. E além disso, a gente tem toda a situação americana. A gente tem os Estados Unidos ali, era o fim da questão da Guerra Fria, né? A gente já está ali naquele fim de União Soviética, mas a situação ainda era muito complicada. Nova York era uma cidade extremamente violenta, extremamente perigosa, com cracolândias, era algo assim completamente surreal, totalmente diferente do que a gente vê hoje. Mas os americanos tinham um pessimismo, tinha uma coisa diferente neles. E Nova York, onde se passa a história, Cozinha do Inferno, era realmente tomada pelo crime, era realmente uma situação diferenciada. E isso está refletido aqui. As histórias que você vai encontrar aqui não são simples histórias do Demolidor batendo em supervilões, não são histórias triviais nesse sentido. A gente tem realmente inimigos mais reais dentro da proposta. Lógico, tem uma participação aqui, tem uma das aventuras, tem o Dente Sabre. Mas até essa história do Dente Sabre, ela tem um contexto diferente, tá? Ela tem uma pegada diferente. Mas as outras são com dramas e problemas da sociedade americana naquele momento. A gente tem um cara que voltou da guerra, um cara que foi soldado a vida inteira e ele passou por lavagens cerebrais, ele passou por uma série de situações e ele não é mais uma pessoa comum. A gente tem toda uma geração ali que foi para a guerra do Vietnã, e isso estava se refletindo nos anos 80, esses veteranos de guerra altamente problemáticos, então tem um pouco disso ali. Tem questões até de neurose ambiental e várias outras neuroses que existem até hoje, mas que naquele momento poderiam estar muito mais em voga, entre outros pequenos detalhes. As histórias são bem interessantes, tá? São muito adultas, eu acho elas com um teor bem sério, são bem carregadas, não é uma historinha de super-herói assim, divertida, legal, e não tem cara muito de super-herói o tempo inteiro, tá? Ela tem um ritmo diferente, e é um ritmo diferenciado demais, cara. É um material muito alto nível, é um material muito legal. Pode ser que não agrade todo mundo, tá? Não vou dizer que é aquela leitura, certeira que vai agradar 100% dos leitores e tudo mais. Eu acho que não, porque justamente por causa de alguns pontos que afastam um pouco do quadrinho de super-herói básico. Vai afastar um pouco, por exemplo, do Superman do Barney, que é super-herói pra cacete, cara. Aqui tem esses tons mais realistas, mais sombrios, que eu acho que vai agradar a maioria, mas pode não agradar alguns, tá? Pode realmente não agradar alguns. Enfim, o que eu acho que você tem que fazer é que, diante de um material com uma qualidade tão boa de roteiro e de arte, a gente tem desenhistas completamente fantásticos aqui dentro, isso também é um diferencial total. Eu acho que se você tiver a oportunidade de comprar, ou pelo menos esperar e monitorar uma promoção, mas se você tiver a oportunidade de comprar, compre e tire a sua própria conclusão a respeito desse material, que você vai ver que tem alguma coisa diferente ali, tem uma proposta a mais nessa obra, e pode valer muito, cara, pode valer muito que você faça a série, tá? Então, você tem que dar uma chance, tem que pegar o primeiro volume e ver pra onde isso vai, tá? Acho que você tem que dar uma chance pra isso, beleza? Então, aqui dentro a gente tem uma sequência de histórias. E curiosamente, talvez, assim como outros programas que eu já fiz aqui, de outros resgates desses materiais, talvez você diga pra mim assim, pô, Barba, mas eu não vou pegar, porque eu tenho tudo já em Super Aventuras Marvel, eu tenho essas coleções todas e tal, eu não me incomodo de estar no formatinho e tudo mais. A gente tem que conversar um pouco a respeito disso, tá? Eu tenho anotado aqui todas, vocês sabem que eu sempre trago pra vocês onde esses materiais já foram publicados. E a gente tem um pequeno grande problema no Demolidor da Ano 7, tá? A gente sabe que os materiais da Editora Abril, muitas vezes eles vinham picotados com balões alterados, com textos reduzidos, ou até mesmo com páginas faltando. E esse período aqui que se passa esse material é de 87, foi publicado aqui em 88, 89, ele é um dos períodos mais terríveis dessa mutilação dos quadrinhos que rolavam na Editora Abril.
tá? Então já começa por aí. Muitas dessas histórias você não tem, tá? Não tem. E algumas delas, se você já tem, elas têm grandes chances de estarem altamente alteradas, tá? Então, é alguma coisa a pensar. Se você tem esse material, se você gosta do Demolidor, você quer essa... Pense bastante a respeito de pegar isso aqui. Porque não é exatamente igual que tinha lá no formatinho da Super Aventuras Marvel, não. Beleza? A gente começa a primeira história, que é a edição número 236, com... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Roteiro. A gente tem um roteiro sempre da Ano 7, né? Óbvio. Porra, isso aí é óbvio. A gente tem na primeira história uma participação da Viúva Negra. E a gente tem a arte de ninguém mais, ninguém menos que o Barry Windsor Smith, tá? Então, a gente tem aqui a Viúva indo numa missão atrás de um super soldado desses. Não um super soldado tipo Capitão América, tá? Mas um soldado desses que teve toda uma lavagem cerebral, todo um treinamento, ele veio do pós-guerra ali, e ele precisa ser parado de qualquer forma. Então eles recrutam a Viúva Negra para parar esse cara. Ele tem que parar de qualquer jeito. Ela vai se envolver ali junto com o Demolidor numa tentativa de dar um jeito nesse cara. Uma história pesada, uma história bem realista e com vários pontos a serem analisados, tá? Tem bastante questionamentos interessantes aqui. E a arte do Barry Windsor Smith, obviamente, que é sensacional. Esse material, eu falei lá atrás, ele é imediatamente após o material do Frank Miller, tá? Ele continua direto dali, aquela fase do Frank Miller que já é totalmente diferenciada, tá? Então tem essa continuidade aqui também, mas nada que você precise ter lido e tudo mais não, tá? Não se preocupa com relação a isso. Material muito legal, e aí eu vou pegar aqui minha cola pra gente ver direitinho onde que isso aqui foi publicado, tá? Vamos lá, vocês sabem que o negócio é feito aqui totalmente no vamos lá na hora, tá aqui. Edição número 236, tá? Essa primeira edição número 236 que saiu em 1987 nos Estados Unidos, aqui saiu em Super Aventuras Marvel número 70, que é de 1988. Saiu um ano depois, então a história tá ali direitinho, ok, sem nenhum problema. Até ali, tranquilo. A partir da segunda história, a gente começa a ter algumas questões complicadas, tá? Porque a Marvel, publicada pela Editora Abril, ela tinha uma diferença de tempo muito grande. Isso foi refletido diretamente em Guerras Secretas, tá? A gente teve personagens que ainda não tinham aparecido na cronologia Marvel da Editora Abril, mas já estavam aparecendo nas histórias americanas, e com isso você tinha histórias sendo alteradas, quadros retirados, mudanças de texto, tirando personagens da história. A situação mais clássica é a Monica Rambeau, que saiu de Guerras Secretas, ela foi totalmente apagada porque ela ainda não existia no material daqui. Então, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo. E nesse momento, as revistas dos X-Men, elas saíam dentro de Super Aventuras Marvel. Os X-Men não tinham um título próprio ainda no Brasil. Como Super Aventuras Marvel estava uma revista mais fina nessa época, ela publicava poucas histórias por edição, e cada edição tinha que trazer, dentro do enorme mix de personagens, ele trazia Thor, Demolidor, Justiceiro, os próprios X-Men, entre outros personagens. Então, você conseguir manter a cronologia e manter as coisas caminhando de maneira adequada junto com o mercado americano era extremamente complicado. E a gente estava extremamente atrasado com as revistas mutantes. Com isso, teve um período enorme dessa revista do Demolidor que a Editora Abril simplesmente pulou, tá? Ela simplesmente pulou. Ela pulou uma sequência de edições bem grande para poder dar conta de acelerar o X-Men para chegar lá na frente e voltar a publicar o Demolidor. A partir de um determinado momento aqui dessas revistas do Super Aventuras Marvel, esse mix que saía com diversos personagens passou a trazer só histórias dos X-Men para poder correr com o material mesmo, tá? Tava rolando, a Innocent estava responsável por Novos Mutantes, responsável por coisas no mundo dos X-Men e pelo Demolidor. E ela estava juntando essas histórias com aquele extermínio dos Morlocks nos esgotos. Isso tudo estava interligado, porque está tudo rolando em Nova York e o Demolidor estava diretamente envolvido em repercussões daquilo. Como esse material não tinha saído no Brasil, toda essa parte do extermínio dos Morlocks e tal, isso não tinha saído, a Abril simplesmente foi jogando para frente. Não, não vai publicando Demolidor ainda não.
vai tacando X-Men aí pra gente tentar nivelar. E aí acabou que ficou um buraco enorme de edições. Então, várias dessas edições não saíram do Demolidor, não saíram em Super Aventuras Marvel, não saíram em lugar nenhum, porque justamente elas tinham muita ligação, muita conexão com os títulos dos X-Men que também não tinham saído e estavam totalmente alterados. Então a gente já tem aqui algum problema. Essa segunda história, a edição número 238, só fazendo um pequeno parágrafo aqui, tá? Uma pequena observação. A gente começa com a edição número 236. A número 237 não é da Innocent, tá? E ela não foi publicada no Brasil nunca, ela é totalmente inédita. Eu não consegui achar grandes informações a respeito dela, eu só sei que ela é inédita no Brasil, tá? Totalmente inédita. Depois a gente pula na coleção para as edições número 238, 239 e 240, que são inéditas. Elas têm essas ligações com Morlocks, com esgoto e tudo mais. Nada disso saiu em Super Aventuras Marvel, é totalmente inédito, tá? Depois tem a 241, que saiu em Grandes Heróis Marvel 22, e a 242 também é inédita. Então, de todas as edições que tem aqui dentro dessa revista, só 2 já foram publicadas no Brasil. Que é a primeira história que eu falei aqui agora, tá? Que saiu em Super Aventuras Marvel número 70, e a edição número 241, que eu vou chegar nela, que saiu em Grandes Heróis Marvel número 22. Fora isso, não tem mais nada. Todo o resto é inédito, ok? Então, quase todo esse material aqui é inédito no Brasil. Quase todo o material que tem aqui dentro nunca saiu em Super Aventuras Marvel, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui que a gente vai explicar direitinho as outras edições também. Então, a segunda história, que é a 238, tá? A gente tem o roteiro dela, obviamente, e a arte do Sal Buscema, cara. Aqui a gente tem uma história sobre o Dente de Sabre. Ele tá dentro dos esgotos ali, que eram habitados pelos Morlocks, tá? E vai rolar toda uma questão sobre o instinto animal dele, tem toda uma reflexão em cima disso, tá? É uma história que vai conversar um pouco sobre questões ambientais, inclusive. Tem um pouco disso sendo mencionado aqui dentro, nas entreguinhas. Uma história bacana, tem situações interessantes. E aqui é criado um grupo de crianças que vão participar ativamente desse material a partir de agora com o Demolidor. Eles são uma espécie de os Goonies, assim, um grupo de crianças ali, meio garotos perdidos do Peter Pan, entendeu? Eles são meio bandidinhos ou não. E o Demolidor vai estar sempre ali conversando com eles, brincando, interagindo com eles. Eu não entendo muito bem por que eles estão ali, mas talvez seja para suavizar um pouco o teor das histórias. Embora essas crianças, às vezes, atuem de maneiras extremamente pesadas dentro da revista, tá? Mas a gente então tem essa história aqui do Dente de Sabre, é uma história bem legal, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui. Depois as edições número 239 e 240 trazem uma história em 2 partes, que tem o roteiro do Louis Wiggins. O roteiro não, a arte do Louis Wiggins. Uma arte bem bacana, um material bem legal. E aqui a gente está tratando de um cara completamente psicopata. Ele é completamente alucinado com relação a questões de doenças, Ele acha que tudo é extremamente nocivo. Ele teve uma mãe extremamente abusiva que criou ele. E aí ele tem como reflexo... Ele é tipo o Norman Bates, tá? Aquele cara que foi extremamente abusado na criação pela mãe. E aí ele se torna o reflexo daquilo para a sociedade. Não é nem um pouco legal. É uma história em 2 partes. Ele é um serial killer. Uma história pesada, uma história com alguns questionamentos interessantes. Tem alguns pontos bem legais. E aqui tem uma outra coisa bem bacana, tá? Vocês vão se deparar com um Matt Murdock cozinheiro de lanchonete de esquina, assim, porque ele tá totalmente arrebentado, tá? A gente tem o momento pós-Frank Miller. Ele não é mais advogado, tá? Ele tá totalmente destruído. Então ele tá trabalhando realmente de cozinheiro de uma lanchonete. Isso é uma situação interessante para você ver a situação em que tá o Matt Murdock, tá? E ele tá namorando a Karen Page, que também tinha vindo do material do Frank Miller com o uso de drogas e tudo mais. Então, tem uma sequência aqui toda pesada. E a Karen não tá totalmente normal, ela ainda tá com sérios problemas. Então, é um material que tem uma carga emocional, tem uma carga, assim, pesada, cara. É algo diferenciado mesmo,
tá? Então, essa história aqui tem alguns momentos bem pesados, o uniforme do Demolidor classicão lá, bem bacana. A gente tem as sequências interessantes e embora tenha ação, tenha porrada e tudo mais, mas o foco está muito mais em uma Nova York mesmo, violenta, difícil, uma situação complicada dos Estados Unidos. Você sente o peso da época, você sente que, cara, as pessoas estão escrevendo um reflexo da época que elas viviam. E isso daqui é muito nítido o que estava acontecendo, tá? Material realmente diferenciado, muito legal. Essa história tem 2 partes, como falei para vocês, e termina na edição número 240, ainda com o mesmo artista, tá? Vou mostrar mais uma páginazinha legal para vocês. Ok? Tá? Material bacana. Depois disso, a gente vamos procurar aqui a próxima história. Pá! A gente tem Natal Sombrio, com arte de ninguém mais, ninguém menos que Todd McFarlane. Cara, pô, já viu que a gente teve o Sal Buscema, a gente começou o material com a arte do Barry Windsor-Smith, e agora a gente tem Todd McFarlane, cara, que é o criador do Spawn. Ele viria a fazer um sucesso depois enorme dentro da revista do Homem-Aranha, se tornou desenhista e roteirista do Homem-Aranha até ele sair para fundar a Image junto com aquela galera, tá? Então a gente tem um material totalmente diferenciado aqui com a arte do McFarlane, numa história, cara, que é uma história meio confusa, mas é legal, tá? A gente tem aqui um cara que tá querendo provar é um cara que se disfarça e quer provar algumas coisas para a sociedade e ele acaba arrumando um enorme problema ali dentro do contexto da história. É uma história legal, é a mais fraca de todas que tem aqui, mas compensa pela arte do Todd McFarlane. Essa edição, então, essa história, a 241, ela saiu naquela revista que eu te falei, em Grandes Heróis Marvel número 22, que é a revista que tem na capa o Demolidor lutando contra o Wolverine. Essa daí, inclusive, é a capa do volume 2 dessa coleção, tá? Que é o Demolidor contra o Wolverine. Se eu não me engano, aquela história é desenhada pelo Todd McFarlane, e aí eles fizeram logo um combo ali, junto com essa daqui de Natal, tá? Tem uma historinha de Natal aqui, o material é legalzinho, e aqui um dos pontos interessantes é alguns questionamentos a mais que vão entrar a respeito da Karen Page, algumas coisas que ela tá pensando a respeito do Matt Murdock, tá? Dessa relação dele com ela. Finalmente, a gente vai para a última história, que é a 242, que é uma ótima história, tá? Um material muito legal, que é chamado O Assassino do Caviar. E é mais uma história dessas inéditas, tá? É mais um material que não saiu no Brasil, a 242 tá inédita. Tem a arte do Keith Poland, que faz um trabalho sensacional, a arte é muito boa. E aqui mostra, cara, um cara que acaba matando o patrão dele e começa uma insana luta de classe ali que se torna realmente o assassino. Ele meio que se torna uma espécie de Robin Hood. Só que completamente invertido os propósitos, né? Ele começa a matar os ricos. Ele se torna um serial killer de ricos para tentar provar que existe essa luta de classes. Ele está lutando contra o sistema. Enfim, essa história é muito legal. Tem alguns acontecimentos bem bacanas aqui dentro e o desenrolar dela é muito bom, tá? A conclusão dela, junto com toda essa questão uns questionamentos se fazem a respeito do Demolidor ser um vigilante, se ele está certo ou não, se ele é violento demais ou não, se ele existe ou não, a perspectiva que a sociedade, a imprensa tem sobre essas pessoas, sobre ele, como a imprensa trabalha, essa manipulação toda, tudo isso é muito bem trabalhado aqui. É um material extremamente interessante, tá? Tem alguns questionamentos bem legais e é mais uma história daquelas de alto nível, com várias questões que estavam muito em voga naquela época e que estão até hoje, tá? Então, obra totalmente diferenciada, praticamente toda inédita no Brasil. Esse material nunca tinha saído sem ser nas Super Aventuras Marvel, quando saía em Super Aventuras Marvel. E vocês viram que daqui só tem 2 histórias que já foram publicadas, as outras não. Então, pense bastante a respeito, cara. Demolidor da Inocente, Saga do Demolidor, é um material bem diferente e é um material que vale muito. Se você quer uma leitura um pouco mais madura, não vou dizer que é um quadrinho para adultos, assim, mas é um quadrinho diferente, tá? É um quadrinho com uma pegada diferente, é um quadrinho que vale você pensar bastante a respeito.
Cara, tomara que a Panini lance outras coleções nesse formato. Vai sair agora também a dos X-Men, que acabou que eu fiquei bem interessado, né? Porque é mais ou menos o mesmo período histórico ali, se eu não me engano. Então, tem alguma coisa legal ali também pra gente ficar de olho. Curtiu o review? Se tu curtiu o programa, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Gosto muito de ouvir o que vocês falam. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido e espero que você volte mais vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Instagram do Barbas também, que tem muita coisa acontecendo por lá. E se você for comprar essa edição aqui ou qualquer outra edição na Amazon, use sempre os linkzinhos que eu deixo aqui embaixo, que ajudam demais a fortalecer o trabalho aqui do canal, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.